Olá, curso Apometria, os orixás e as linhas de Umbanda. Estamos na aula 18. Auto-obsessão ou quando você é obsessor de si mesmo. Peço que você se inscreva no canal e ative as notificações. Essa maneira mais tranquila e direta de você ser nosso parceiro e contribuir com o crescimento dos nossos conteúdos no YouTube. Tudo gratuito. Auto-obsessão. Aula 18 do curso Apometria, os orixás e as linhas de Umbanda, a qual a referência é o livro Apometria, os orixás e as linhas de Umbanda. Nós estamos ainda no capítulo 7, a página é 100, não 95 como está ali. Ok? É página 100 e vamos falar sobre este assunto hoje. Auto-obsessão, ou quando você é obsessor de si mesmo. Essa situação acontece muito de chegar no set terapêutico da apometria ou no aconselhamento na casa de Umbanda, ou mesmo vai buscar uma orientação no centro espírita e o indivíduo estar nesse processo de auto-obsessão. Uma casa séria, ética, que respeita o livre-arbítrio do outro, vai ser sincera, verdadeira nesse diagnóstico. Agora, se você cai numa arapuca, vão te dizer que você está com obsessão, que você está com demanda, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Mas como se forma esse quadro de auto-obsessão? Temos que explicar as correntes mentais auto-induzidas, correntes mentais que o próprio indivíduo cria e que ela fica como se fosse uma ruminação. Ela cria um padrão e ela fica vibrando o tempo todo. Temos que compreender que nós temos registros no subconsciente e inconsciente profundo que eles estão sempre vibrando. Por vezes eles afetam a memória consciente, o estado de vigília, afetando, interferindo nos padrões do nosso comportamento. Ou é que no Oriente se chama vasanas, essas disposições que vêm do subconsciente que moldam o comportamento do indivíduo. Não temos só disposições ruins na nossa memória, no subconsciente, temos muitas coisas boas, fruto das nossas experiências. Mas esta corrente mental autoinduzida, constante, vibrando, que ela afeta o estado de vigília e altera a disposição natural do indivíduo, é uma síndrome anímica. É um distúrbio que ele tem que ser tratado. Pode causar crise de pânico, ansiedade, palpitações e até pesadelos. É aquele indivíduo, inclusive, que ele pode alterar a personalidade dele. Ele é o maior algoz dele mesmo. Então, aqui na animação, vocês estão vendo 3 imagens. Nós temos a cabeça ali à direita de quem olha, quem está olhando o vídeo ali à direita, onde tem um cosmos, né? Uma galáxia. Esse é um indivíduo voltado para o espiritual, esse aí olha para frente. O do meio é aquele que está com interferência do passado ou desses registros no subconsciente. Ele, em verdade, ele é influenciado, ele olha para trás. E ele não se dá conta que esses padrões estão interferindo no comportamento dele. E nós temos à esquerda de quem olha, aquele ali que está montando um quebra-cabeça, né? Tem um olho ali no meio da cabeça que simboliza a glândula pineal ou Ajna Chakra aberto, onde existe um equilíbrio entre o passado e o futuro, no momento presente. A Ajna Chakra é aqui o chakra frontal, né? Então ele está montando o quebra-cabeça, ele tem discernimento, ele compreende, ele tem mestria mental. O do meio não tem. O do meio ele se deixa influenciar. Então, a auto-obsessão,
O livre-arbítrio do indivíduo perde força. São pessoas que elas são vítimas de si mesmo. Elas lançam tudo, elas culpam um algoz, um inimigo oculto, uma demanda, um feitiço, um trabalho feito. É aquele indivíduo que ele começa a frequentar, por exemplo, um centro espírita ou uma casa de umbanda, e basta olhar para ele, o dirigente olhou, ele já está desconfiado que tem alguma coisa. Fulano falou mais baixo no corredor ou do lado dele, estão falando de mim. E é uma pessoa muito desconfiada, muito influenciável, muito impressionável. Então, ela, além dela ser desconfiada, a responsabilidade nunca é dela. Então a vida dela não vai bem porque fizeram alguma coisa ou porque tem inveja. Ela, por vezes, passou por 1, 2, 3, 4 centros, não conseguiu se trabalhar em nenhum, não conseguiu ficar na corrente porque ou desconfio dela, ou porque tem ciúme dela, ou porque o dirigente faz isso, faz aquilo, ou porque fulano. Ela está sempre olhando para fora e culpando os demais. Ela está sempre lançando para fora. Ela é vítima de si mesma, mas joga para um algoz externo, algo oculto que esteja acontecendo. Então, são pessoas que têm uma dramatização no cotidiano muito pesada, muito negativa, sofrem muito por imaginação, fantasias, projeções, ficam ruminando, são ciumentas, são melindrosas. Isto é a autoobsessão. Um painel, um recorte dessa síndrome anímica que pode desestruturar a personalidade, que fica vibrando no indivíduo. Nós temos características e especificidades da individualidade. As experiências dele do passado, as memórias que ele tem, esses impulsos que vêm à tona, né? Pode ser pessoas que por essa auto-obsessão extremamente desconfiadas, elas podem até vir se tornar um psicopata, ter dificuldade de relacionamento, desconfia da sombra, mania de perseguição, até alucinação. Tudo isso um distúrbio anímico sem interferência de um obsessor externo, porque nem tudo é obsessão, nem tudo é demanda, né? Tem processos internos nossos de construção do nosso propósito de vida que eles têm que ser superados. Pode, num determinado momento, o indivíduo estar nesse processo de auto-obsessão, pode, em algum momento, ele sintonizar, atrair obsessores em mesma faixa mental. Porque a lei de atração, afim atrai afim. Mas o ponto, o centro gerador do distúrbio é o processo anímico de auto-obsessão, que ele se constrói pelas correntes mentais auto-induzidas por esses impulsos. Não é ainda uma ressonância vibratória do passado. Nós vamos fazer uma outra videoaula sobre ressonância de vidas passadas, mas é o primeiro passo, o quadro está feito para que daí sim uma memória relacionada a um trauma passado, a uma traição, uma experiência difícil, sofrida, que tome conta do aspecto cognitivo, da mente do indivíduo, e ele fica preso nessa situação. Aí se caracteriza de fato uma ressonância de vidas passadas, o indivíduo se desequilibra, e quando ele se desequilibra já cai numa obsessão por faixa vibratória, pela lei de atração, por vezes ficando até num bolsão de espíritos perdidos no passado. Mas objetivamente a auto-obsessão não é uma síndrome espiritual, é uma síndrome anímica. Indivíduos que dramatizam a vida, são desconfiados, sempre colocam a culpa no outro, não assumem as suas responsabilidades. É aquele indivíduo que sempre vê demanda, sempre vê algo oculto, sempre vê uma conspiração contra ele, são extremamente negativos, eles enxergam a vida sempre com negatividade. Curso Apometria, os Orixás e as Linhas de Umbanda, videoaula 18.
Autoobsessão. Tem uma playlist criada no canal, você pode assistir desde a videoaula 1, tudo gratuito. Meu muito obrigado, até a próxima oportunidade.